Olá, aqui é o Coach Felipe Lima. Nesse vídeo eu venho comentar sobre uma coisa que aconteceu com uma dos nossos coaches e eu percebi que isso também já aconteceu na minha vida. Às vezes a gente se encontra numa situação tão difícil, mas tão desafiadora, com tantos problemas, e quando parece que nada mais pode dar errado, alguma coisa piora. E a gente, pouco tempo antes, estava tão animado, tão no desafio, tão na pegada, tão feliz, tão cheio de energia, mas chega uma hora que as coisas dão tantas vezes errado em tantos aspectos que a gente se desanima da vida. E aí aconteceu com um dos nossos coaches, isso já aconteceu também assim com várias pessoas que eu acompanho desde 1999, ou seja, mais de 17 anos, que foi uma pessoa que fez uma viagem para algum lugar e quando chegou nesse lugar para vencer um desafio na vida dela, ela estava tão animada assim, essa pessoa estava tão cheia de energia, mas as dificuldades foram aparecendo e o desânimo foi tomando conta. E às vezes você meio que se desconecta daquela energia inicial, daquela força, daquele ânimo que você tinha quando você foi enfrentar aquele desafio. E eu percebo que em alguns momentos a gente se afasta da nossa fé, nós nos desconectamos da nossa fé. E cada um tem o direito de ter fé naquilo que lhe convém, naquilo que você acredita, naquilo que é a sua crença. E essa pessoa, ela tem a mesma fé que eu tenho, que é a fé em Deus. E eu percebi que essa pessoa estava desencontrada de Deus, ela estava assim, com raiva dele por estarem acontecendo tantas coisas ruins na vida dela. E ela se perguntava, poxa, se Deus existe, por que tanta coisa dá errado na minha vida? Então, das duas uma, ou ele não existe, ou ele tá nem aí pra mim, tá me vendo sofrer e tá deixando que o sofrimento aconteça. E eu percebo que quando existe essa desconexão, é como se as coisas perdessem um sentido na nossa vida, é como se a gente se sentisse sozinho, no escuro, sem saber para onde ir, sem ânimo para lutar, não faz sentido. A vida perde o sentido. E aí aquela pessoa que tinha assim tanta alegria de viver, tantos princípios legais, bacanas para a vida dela, começa a se meter com coisa que não era da sua natureza. Ela começa a beber, a fumar, a se desanimar, porque, porra, eu não tô nem aí. E eu comecei a conversar com essa pessoa, a gente começou numa sessão de coaching, a gente tem um tanto de ferramentas que são lógicas, outras ferramentas que são mais profundas sobre os sentimentos, sobre os pensamentos, sobre como nós reagimos diante da vida. Mas existe uma conexão que eu não sei explicar, que é uma conexão que vem daqui de dentro, é uma conexão muito maior. E às vezes no processo de coaching, a gente fala as coisas por meio da nossa observação, do que a gente consegue ver, por aquilo que a gente consegue ouvir, mas essencialmente por aquilo que a gente consegue sentir. E no meio dessa conversa com essa pessoa muito querida, com essa coach que estava enfrentando esses tantos desafios, eu falei para ela, olha, está sendo provada, você está tendo a oportunidade de se transformar. Porque eu acredito piamente que a vida, e se você acredita, Deus coloca a gente no buraco certo para que a gente possa desenvolver aquilo que a gente precisa desenvolver, para que a gente possa evoluir na vida, para que a gente possa deixar de ser alguém menos preparado para se tornar outra pessoa. Tem uma frase muito sábia que eu escutei que diz assim: é muito importante que você estabeleça desafios que você não consiga cumprir hoje e que você só consiga cumprir esses desafios, bater essas metas, realizar esses objetivos depois que você se transformar em uma outra pessoa, e aí sim será capaz de realizar esses desafios. Porque quando você estabelece um desafio que você já consegue fazer hoje, aí é muito fácil, não é desafio. Aquilo que não me desafia, não me traz transformação, não me faz melhor. E eu perguntei para essa pessoa muito querida se ela conseguia perceber naquele instante da vida dela
a oportunidade que ela estava tendo de se transformar numa pessoa melhor, de mostrar para a vida quem ela era, de provar sua força, de fortalecer a sua fé, de ela perceber que diante das dificuldades, quando as coisas dão errado, que a gente tem que ter muito mais fé, não apenas na nossa crença, que isso é muito importante, mas numa fé em si mesmo, E outra frase que eu escutei que eu acho muito sábia que diz assim: quando o professor aplica a lição, aplica o teste, aplica uma prova, ele permanece em silêncio, para que você tenha a oportunidade de dar as suas respostas, de cometer os seus erros e acertos, e assim poder evoluir na vida. Então, conversando com essa coach muito querida, eu tive a seguinte conclusão: que às vezes a gente vai enfrentar um desafio, a gente se prepara, a gente faz o nosso melhor, a gente luta, a gente se dedica, a gente se empenha, mas na verdade, no fundo, é uma prova que vai além de conhecimentos, de habilidades, de competência. É uma prova de fé. E eu cheguei à conclusão que essa pessoa viajou para tão longe para que ela pudesse promover 2 encontros na vida dela. O primeiro, um encontro consigo mesma, para que ela pudesse se conhecer, encontrar os seus limites e superar esses limites, para que ela pudesse se transformar na pessoa que ela precisa ser, para ser capaz, aí sim, de realizar a sua excelência, a sua maestria, conseguir fazer todo o seu potencial ser desenvolvido na sua vida. Porque naquele momento ela tem 2 escolhas: ou ela volta para casa de cabeça baixa e aquele momento vai se transformar num fantasma para o resto da vida dela, ou ela enfrenta aquele desafio e de cabeça erguida ela vai fazer dar certo até dar certo, com paciência, com persistência, com gentileza, sem a necessidade de autopunição, de autossabotagem, mas podendo perceber as possibilidades, encontrar a alegria de viver, a alegria de se superar, a alegria de se melhorar, a alegria de fazer as coisas darem certo no seu tempo. E o segundo encontro que ela foi ter nessa viagem, ao meu ver, foi um encontro com Deus. Porque parece que é nos momentos mais escuros da nossa vida que a gente pode perceber a importância do brilho da nossa luz e da luz que ilumina a nossa vida. Porque foi quando eu pensei em desistir da minha vida, quando eu escrevi a minha carta de suicídio, quando eu passei fome, quando eu tinha vergonha de ser um fracassado, quando eu me senti um lixo, quando eu me senti na merda, quando eu olhei pro lado e não vi ninguém, foi nessa hora que a minha fé se acendeu, mas de um jeito tão grande, tão forte, que para o resto da minha vida eu pude perceber a presença e a força dessa luz. Naquele momento de escuridão para mim, eu tive a oportunidade de me conectar com Deus de um jeito que eu pude colocar a minha vida nas mãos dele, que eu pude acreditar nas minhas capacidades, no meu potencial, na força que há dentro de mim para que eu possa me superar, para que eu possa transcender qualquer obstáculo, qualquer desafio e nessa jornada promover uma mudança em mim. Talvez você passe por dias difíceis, talvez você olhe para a sua vida e não consiga perceber o sentido da sua batalha, mas não desista. Você está passando por uma prova de fé. É como se você estivesse num quarto escuro, querendo encontrar a saída. Você precisa acender a sua luz interior. E você precisa se conectar com a luz que te ilumina de fora para dentro, para que você possa iluminar o seu caminho de dentro para fora. E a conexão que você vai promover com essa luz interior, com a sua fé, com a sua força de vontade, com o seu desejo de realizar os seus sonhos, com a sua alegria de viver, com a sua capacidade de, diante de tantas dificuldades, conseguir perceber os aspectos positivos, sentir gratidão, se valorizar e valorizar as oportunidades que você tem. E talvez nessa hora você consiga desenvolver a capacidade, a habilidade de encher o seu coração com tanta coisa boa, com tanta fé, paciência, força de vontade, paz de espírito, desejo de realizar os seus sonhos, gentileza, capacidade de aprender com os seus erros e evoluir deixando o passado no passado, confiança.
coragem. E quando você se conectar com todos esses recursos, vai acontecer dentro de você uma transformação que vai mudar o resto da sua vida. E depois de enfrentar esse desafio, nunca mais você será a mesma pessoa. Eu peço que você olhe para o seu momento de vida, para as suas dificuldades, com muita gentileza, e perceba a oportunidade única que você está tendo de crescer, de se superar, de promover uma mudança de vida e principalmente fortalecer a sua fé. Desejo do fundo do coração que você possa promover esse encontro também na sua vida, consigo mesmo, com você, com as minhas potencialidades, com o que eu sou capaz, com aquilo que eu sou capaz de fazer, com a minha força de vontade, com a minha alegria de viver, com a minha potência de ação na vida, com a minha intenção, com a minha missão de vida e também com esse encontro com Deus. Porque muitas coisas ruins podem acontecer na nossa vida. Mas uma das piores que eu acredito que isso aconteça é uma vida vazia de fé. E ao meu ver, uma vida vazia de Deus. Porque quando a nossa vida está cheia desse significado de viver, quando a gente está com essa missão no coração, essa energia, tudo faz sentido. Tudo vale a pena. E o preço que você paga para a realização dos seus sonhos, ele é muito pequeno. Diante da alegria de você poder se transformar numa pessoa muito melhor, mais feliz, mais realizada e vivendo uma vida plena.